Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 3 de língua portuguesa, o PET referente ao terceiro bimestre. Então, na semana 2, nós temos como tema os pronomes pessoais. Então, vamos lá. Ei, estudante, tudo bem? Estamos começando a semana 2 do nosso PET do terceiro bimestre, na qual iremos identificar quais são e como são usados os pronomes pessoais, além de avaliar o seu uso contextualizado. Mas antes, precisamos lembrar o que são os pronomes. Essa é uma classe de palavras responsável por designar pessoas ou coisas, indicando-as. Então, olha aqui, né? Estamos usando um pronome. Além disso, eles podem remeter às palavras, frases e orações expressas anteriormente. Os pronomes são divididos em tipos. Então, nós temos alguns tipos de pronomes, né? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, e a gente não vai estudar nessa semana os tipos de pronomes. A gente vai acabar estudando a colocação pronominal, né? Estudar a contextualização, estudar o pronome de forma contextualizada. Então, agora que já lembramos um pouco da definição geral de pronomes, podemos iniciar o nosso assunto de hoje. No quadro abaixo, podemos ver como são organizados os pronomes pessoais. Então, vamos ver os pronomes pessoais. Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. E aqui nós estamos tendo a divisão de pessoas, né? Singular e plural. Primeira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto, eu. Pronome pessoal do caso oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, reto, tu. Oblíquo, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, reto, ele, ela. Oblíquos, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós. Oblíquos, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vós. Oblíquos, vos, convosco. E terceira pessoa do plural, eles, elas. E oblíquos, né, retos, eles, elas. E oblíquos, o, as, lhes, se, si, consigo. Então, aqui nós vimos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes pessoais, então, são aqueles que substituem os substantivos e indicam as três pessoas do discurso, tanto no singular quanto no plural. Agora, leia o poema seguinte. Teus olhos são brincalhões. Teus olhos são brincalhões como bolinhas de gude, rolando de luz em luz até o fundo mais fundo, da fundura dos meus olhos. Eles se encaixam redondos no aro de minhas órbitas, e como eu vejo melhor quando acendo esse farol dos teus olhos nos meus olhos. Então, note que, no poema, há a presença de três pessoas do discurso. O enunciador, quem fala, né, que está em primeira pessoa, o enunciatário, com quem o enunciador fala, que está em segunda pessoa, e o assunto, de quem ou de que o enunciador fala, que é a terceira pessoa. Então, quem é a primeira pessoa? É o eu lírico, né? Ele fala, eu vejo melhor. Então, tá aí na primeira pessoa. A segunda pessoa é o tu, né? É o tu, sugerido pelo teu, né? Quando fala, teus olhos são brincalhões. E a terceira pessoa são os olhos da pessoa amada, o assunto do eu lírico. Eles, né, nós temos aqui pronomes pessoais, eles se encaixam redondos. Então, por meio do poema, podemos ver o uso dos pronomes pessoais no texto. Eles também estão presentes na nossa fala cotidiana, no português não padrão. No nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, nós sempre empregamos pronomes pessoais. Vamos continuar vendo o funcionamento dos pronomes pessoais no texto, mas agora analisando os oblíquos. Para isso, leia a tirinha seguinte. Um duende, preciso capturá-lo. Então, aqui a gente vê, né, lo, é um pronome oblíquo, que é o, a, os, as, né? Ao invés de falar, repetir duende, preciso capturá-lo. Quem é esse lo? Lo é um doente. Veja, peguei um duende. É o primeiro parque temático que você visita. Acertei? Então, aí o lo está se referindo ao doente, para não repetir, para não ficar aquela fala repetida, né? Repetitiva, redundante, usou o lo no lugar de doente. Observe o enunciado. Preciso capturá-lo, do segundo balão. Você consegue identificar a quem se refere o pronome oblíquo lo? Se você respondeu doente, acertou.
Veja que não houve necessidade de repetir a palavra duende, porque fez o papel de retomá-lo. Atenção! Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, sofrem modificações no som e na escrita quando vêm após alguns verbos. Quando os verbos são terminados em R, S ou Z, acrescenta-se L. Comprar o livro, comprá-lo, não. Então, o verbo comprar terminou com R, termina com R. Então, o que eu fiz? Eu tirei o R, coloquei o A, coloquei acento, porque é um oxítono terminado em A, né? E usei o hífen para separar do lo, e acrescentei o L, né? Não é comprar ou, é comprá-lo. Comprar o livro, comprá-lo. Então, o lo aqui substitui a palavra livro. Já quando os verbos são nasais, ou seja, terminam em m, ão, oin, ons ou oin, acrescentam-se n antes do pronome. Enviaram a carta, enviaram-na. Já estudamos bastante sobre o conteúdo, então precisamos praticar, não é? Então vamos à prática. Atividades. Número 1. Reescreva as frases a seguir, substituindo o termo repetido por algum dos pronomes oblíquos o, a, os ou as. Quando precisar, faça as adaptações necessárias. Então, a letra A. O garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Então, repetiu a palavra cardápio, né? Então, eu vou substituir. Mas antes, eu vou mostrar um material para vocês de colocação pronominal, que é quando a gente usa a próclise, a ínclise e a mesóclise. Vamos começar aqui com a próclise. É a colocação pronominal antes do verbo. A próclise é usada quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. São elas palavras de sentido negativo, né? Não, nunca, ninguém, jamais. Então, aqui, o exemplo. Não se esqueça de mim. Então, olha o não. É uma palavra que atrai o pronome, né? Então, o verbo é esqueça e eu usei o pronome se antes do verbo. Por quê? Porque o não atrai o pronome se, né? O não é uma palavra atrativa, ele atrai o pronome se. A gente também vai usar próclise, né? O pronome antes do verbo, quando tiver advérbios. Agora se negam a depor. Então, agora é um advérbio de tempo. Então, o pronome se ficou antes do verbo negam. O pronome se ficou antes do verbo negam. Pronomes relativos. Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. O que? Pronome relativo. Então, o pronome se ficou antes do verbo encontravam. A gente também vai usar a próclise quando tiver pronomes indefinidos, né, como palavras atrativas. Poucos te deram a oportunidade. Poucos é um pronome indefinido. Então, o pronome ti, né, ficou antes do verbo. Poucos te deram oportunidade. Também, pronomes demonstrativos. Disso é um pronome demonstrativo. O me ficou antes do verbo acusaram. E orações iniciadas por palavras interrogativas. Quem te fez a encomenda? Então, o pronome ficou antes do verbo, porque antes do pronome tem uma palavra interrogativa. Também vamos usar próclise, né, com orações iniciadas por palavras exclamativas. Quanto te ofendem por nada? E vamos usar próclise também em orações que exprimem desejo, orações optativas. Que Deus o ajude. Então, o pronome oblíquo aqui ficou antes do verbo, né? E a mesóclise? A mesóclise é pouco usual, né? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. A mesóclise é quando a gente coloca o pronome no meio do verbo, contando que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise, né? Tem que analisar. Então, realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz do mundo, né? Realizará, então ficou aqui o se no meio do verbo. Não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Então, acompanharia. Então, o ti ficou no meio, né? Ficou no meio do verbo.
Agora a ínclise. A ínclise é a colocação pronominal depois do verbo. Vou colocar esse pronome após o verbo. A ínclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, eu vou usar o pronome após o verbo quando eu não puder usar nem a ínclise nem a próclise. Nem a ínclise e nem a mesóclise, perdão. Então, quando é que eu vou usar a ínclise, né, com o pronome depois do verbo? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, quando eu avisar, silenciem-se todos. Como se estivesse dando uma ordem, né? Silenciem-se todos. Então, o verbo silenciem e o se após o verbo. Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, né? Machucar, está no infinitivo, machucar-te. Quando o verbo iniciar a oração, iniciou a oração com vou-me embora agora. Quando houver pausa antes do verbo, se eu ganho na loteria, vírgula, mudo-me hoje mesmo. Então, teve uma pausa aqui, né? Antes, né? Teve a pausa, a vírgula aqui antes do verbo. Quando o verbo estiver no gerúndio, o gerúndio quando termina em ando, endo, indo. Então, recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Então, vimos aqui um pouco superficialmente, né, mas acredito eu que dê para ajudar a fazer a atividade. Agora vamos voltar para o nosso material. Então, o garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Então, a gente vai tentar, né, usar mais a próclise, né? Vamos voltar aqui. A gente vai tentar usar a próclise, né, que é o pronome antes do verbo. Lembrando das palavrinhas que exigem essa próclise, né? Se for uma palavra negativa, se for advérbio, se for pronome, se não tiver, eu posso usar a ínclise. A ínclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, vamos lá. Então, o garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Então, repetiu a palavra cardápio, né? Ficou bem redundante. Cardápio, cardápio. Então, eu posso tirar. O garçom trouxe o cardápio e o entregou a meu pai. Vou excluir a palavra cardápio. Letra B. Li os livros e entreguei os livros no prazo à biblioteca. Li os livros e entreguei-os à biblioteca. No prazo à biblioteca. A letra C. A mãe levou a filha ao colégio e a beijou, despedindo-se. Jonas escreveu um livro, mas ninguém leu o livro. E aí? Mas ninguém leu ou leu, né? Ó, aqui uma palavra ninguém, que é uma palavra negativa. Então, pede o pronome logo após essa palavra, antes do verbo, né? Mas ninguém o leu. Comprei as medalhas e na festa de encerramento dos jogos entreguei as medalhas aos atletas vencedores. Entreguei as. Vou trocar as medalhas por as. Número 2. Leia um trecho da resenha crítica do filme Milagre na Cela 7 e responda o que se pede. Filme lindo, né? Quem não assistiu, recomendo. Milagre na Cela 7. A trama conta a história de Memo, Aras Buluti Lineng, um pai solteiro com deficiência intelectual que vive em um pequeno vilarejo na Turquia com a filha, Ova, Nisa Sofia Akzongur, e a avó, Fátima, Celine Tonhon Uissal. Muito amável, o rapaz é conhecido e querido por todos os habitantes, mas é Ova quem sofre com a situação. Além do bullying no colégio, a garota sabe que o pai é especial, o que não faz ela o amar menos. Dois pronomes juntos, ela e o. Quem é ela? Ela é Ova, é a menina. E quem é o? O é o pai, né? Está substituindo o pai. A vida de ambos mudam quando Memo se envolve num acidente que mata a filha de um importante tenente do exército turco. Tomado pela raiva, ele quem, né? O tenente do exército turco, ordena a captura e prisão de Memo, enviando quem? Memo, para uma prisão enquanto aguarda a ordem de execução da pena de morte. Então, já praticamente respondi para vocês a próxima questão, né? 4 pronomes foram destacados no texto. Com o uso desses pronomes, quais palavras foram repetidas?
Perdão, quais palavras não foram repetidas? Ou seja, foram usados os pronomes ao invés da repetição dessas palavras. Então, só voltar no texto e analisar. Como a utilização de pronomes melhora a construção dos textos? A utilização desses pronomes, né, dos pronomes, evita a repetição de palavras, tornando a leitura mais coerente, mais prazerosa, mais fluida, né, sem essa redundância, sem repetição, sem essa leitura estranha, né, de ficar repetindo as palavras. E a número 3, a colocação do pronome oblíquo está incorreta. Aí a gente vai lembrar, né, se tiver uma palavra, um advérbio de tempo, uma palavra negativa, essas palavras são atrativas, né? Ou palavras atratoras. Elas vão pedir que esse pronome fique perto delas. Então, para não aborrecê-lo, tive de sair, né? O verbo aqui aborrecê-lo, aborrecer alguém, né? Então, aborrecê-lo. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Aí eu vou analisar quando. Quando é um advérbio de tempo. E aí o verbo sentiu está com o pronome após ele. E aí, se a palavra quando ela atrai os pronomes oblíquos, então esse se não deveria estar após o verbo, deveria estar antes. Então, quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Então, vejo o erro apenas na letra B. E nós temos aqui referências, né? Gramática, texto, reflexão e uso de Cereja e Magalhães. E temos aqui o site toda a matéria que vocês podem também consultar para aprofundar mais o conteúdo de pronomes, né? Porque aqui foi bem superficial. Mas espero ter contribuído com a resolução das atividades e fica aqui o meu forte abraço e até a próxima semana.